Olá, pessoal, muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, seja lá o horário que você vier a ter contato com este vídeo. Estamos fazendo esse vídeo aqui no canal do professor Roberto Bachiega, tá? Junto ao YouTube. Eu sou o Roberto Bachiega, sou professor de concursos públicos ou cursos preparatórios para concursos públicos, não é? Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Para você que está aqui pela primeira vez, se inscreva no nosso canal, não é? Ative o sininho das notificações e, ao final, se você gostou ou não deste vídeo, deixe o seu gostei ou não gostei. E hoje nós vamos subir esse vídeo aqui para a resolução de algumas questões junto ao tema direito constitucional, junto à matéria direito constitucional. São questões que foram selecionadas aí para serem resolvidas, não é? Questões que são e podem ser aplicadas nas mais variadas provas de concurso público ou de concursos públicos. Aqui, mais especificamente, para as turmas que buscam uma vaga junto à instituição da Polícia Civil, não é? Na verdade, a primeira parte deste vídeo se destina aos mais variados concursos, porque trata basicamente dos nossos direitos fundamentais, não é? Dos direitos e deveres individuais e coletivos previstos no nosso querido artigo 5º da Constituição. Vamos então à resolução dessas questões? Vamos lá. Questão número 1. Com relação aos direitos e deveres individuais e coletivos previstos na Constituição Federal, assinale a alternativa correta. Então, veja que o examinador pede para que você, candidato, analise bem as questões ou as alternativas e assinale aquela que está em consonância com o texto constitucional. Alternativa A: é inviolável o sigilo da correspondência, salvo por ordem da autoridade policial. Veja que nós deixamos aí grifado em vermelho a parte que está equivocada nesta alternativa. De fato, a Constituição Federal, em seu artigo 5º, nos seus mais variados incisos, ela prevê a inviolabilidade do sigilo da correspondência, mas ela prevê também que esse sigilo pode ser quebrado, mas preste atenção, não por ordem de autoridade policial. Isso tem que ser, ou esta autorização tem que partir de uma autoridade judiciária competente. Portanto, essa alternativa A está equivocada. Alternativa B. Veja que nós colocamos aqui ela toda grifada em amarelo porque é a alternativa a ser marcada pelo candidato. Ela está correta. De acordo com a Constituição Federal, é assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte quando necessário ao exercício profissional. É exatamente isso que a nossa Constituição prevê num de seus incisos do artigo 5º, não é? A Constituição assegura para nós dois direitos fundamentais aí. O primeiro deles é o direito a todos, do direito de acesso à informação. E, claro, existem algumas profissões que, digamos, pela sensibilidade dos temas que essas profissões lidam no seu dia a dia, os profissionais lidam no dia a dia, o sigilo da fonte é imprescindível. Por isso, a Constituição, neste inciso, além de assegurar o direito de a todos, não é? O direito de acesso à informação, resguarda também o sigilo da fonte, quando necessário ao exercício profissional. Essa alternativa B é que está correta. Alternativa C: não haverá prisão civil por dívida, salvo a do responsável pelo inadimplemento de obrigações, preste atenção, tributárias. Veja que está também grifada em vermelho essa parte, obrigações tributárias, porque é a parte que está errada nesta alternativa. Alternativa D: no caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar da propriedade particular, até aqui tudo bem, o problema vem na sequência, vedando-se ao proprietário a indenização ulterior. Nossa Constituição Federal assegura vários e vários direitos fundamentais. Nesse contexto, assegura o direito fundamental à propriedade. Só que o direito à propriedade não é absoluto.
ele é meramente relativo porque esse direito sofre limitações. A desapropriação é uma limitação ao direito de propriedade. No caso dessa alternativa D, a Constituição fala da limitação ao direito de propriedade correspondente à requisição administrativa. De fato, em caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar a propriedade particular, sem dúvida. Porém, se enquanto estiver utilizando a propriedade particular, no uso da propriedade particular nesse contexto, ficar comprovada a existência de prejuízos, esses prejuízos devem ser indenizados pelo poder público. Portanto, a alternativa D está equivocada. Alternativa E. A criação de associações e de cooperativas dependerá de autorização do poder público. Mentira. Isso está equivocado. Tanto é assim que o Estado não pode interferir nem na criação e nem no funcionamento destas entidades. Portanto, a alternativa correta é a letra D. Continuando aqui nas nossas alternativas, vamos à de número 2. De acordo com a Constituição Federal, no que diz respeito aos direitos e garantias fundamentais, assinale a alternativa correta. Alternativa A. Ao partido político sem representação no Congresso Nacional, é assegurado o direito de impetrar o mandado de segurança coletivo. Você já pegou o jeitão da coisa, né? O que estiver grifado aí em vermelho está equivocado. Vamos por partes. O mandado de segurança é um remédio constitucional que visa garantir, visa reparar, na verdade, consertar a situação de lesão a um direito líquido e certo. E o mandado de segurança, ele pode ser impetrado na modalidade individual ou coletiva. No que diz respeito ao mandado de segurança coletivo, o partido político que, para impetrar esse mandado de segurança coletivo, ele precisa ter representação no Congresso Nacional. Vamos lembrar que o Congresso Nacional é a Casa Legislativa da União e no caso do Congresso Nacional, ele é bicameral, ou seja, ele tem duas casas, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. Para que um partido político tenha representação ali no Congresso Nacional, basta a ele ter um deputado federal ou um senador. Mas, de toda forma, esta alternativa A está equivocada. Letra B. Aos litigantes em processos judiciais ou administrativos e aos acusados em geral, são asseguradas as garantias do contraditório e da ampla defesa. Corretíssima esta alternativa B. Esta é que deve ser marcada por você. Alternativa C. O mandado de injunção é garantido a todos que pretendam retificação de dados quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso. O que está grifado em vermelho novamente está equivocado. O mandado de injunção é um outro remédio constitucional, mas ele não tem a finalidade de retificação de dados junto a bancos de dados ou arquivos, não é, de entidades governamentais ou de natureza pública. O remédio constitucional que visa garantir a retificação de dados nesse sentido é o habeas data e não o mandado de injunção. Portanto, está equivocada essa alternativa, não é? Alternativa D. É garantido a qualquer cidadão o direito de obter gratuitamente as ações de mandado de segurança e de mandado de injunção. Está equivocado isso. Dentro dos 5 remédios constitucionais, de fato, existem 2, além da ação popular, que também é gratuita, mas tem uma condicionante. Existem 2 que são automaticamente gratuitos, independentemente da condição financeira do impetrante. Quais são os remédios constitucionais gratuitos? Habeas corpus e habeas data. Esta gratuidade automática não se aplica ao mandado de segurança e ao mandado de injunção. Portanto, essa letra D, essa alternativa D está errada. Alternativa E. Nos processos administrativos que tenham por objeto apurar atos de improbidade administrativa, não será permitida a garantia do contraditório. Absurda esta alternativa. Lembremos que as garantias constitucionais processuais, elas são as do devido processo legal,
a do contraditório e da ampla defesa. E essas garantias são dadas não apenas no processo judicial, mas também nos processos administrativos. No caso, então, a alternativa correta, como já vimos aqui, é a alternativa B, B de bola, que nós grifamos agora em amarelo, tá bom? Vamos à próxima. Alternativa C, ou melhor, a questão número 3. A respeito das associações, a Constituição Federal estabelece que a sua criação depende de autorização do poder público. Não depende. O Estado, a bem da verdade, não pode interferir na criação das associações. Alternativa B. Não podem ser compulsoriamente dissolvidas, ainda que por decisão judicial transitada em julgado. Está errada esta alternativa. No caso, o que é a correta previsão do texto constitucional é exatamente o contrário. Uma associação só pode ser compulsoriamente dissolvida, extinta, por ordem judicial, e ela precisa ser uma ordem judicial transitada em julgado. Portanto, a alternativa B também está errada. Alternativa C, que é a correta, olha só, está em amarelinho. Ninguém poderá ser obrigado, ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer associado. Correta é exatamente esta a previsão constitucional. Alternativa D. A suspensão das suas atividades depende de decisão judicial transitada em julgado. Equivocada essa alternativa. Uma associação pode sim ter decretado a suspensão de suas atividades. Essa suspensão só pode ser decretada por decisão judicial. Mas, neste caso, não se exige o trânsito em julgado. Lembrando que uma decisão judicial transitada em julgado é uma decisão que sobre ela não pode mais ser interposto qualquer recurso. Portanto, já se trata de uma decisão definitiva. Errada esta alternativa. Alternativa E. É permitida a interferência estatal em seu funcionamento. Exatamente o contrário, já falamos isso. Letra E está equivocada. A alternativa C é a alternativa que está correta. Combinado? Vamos à questão número 4. Conforme a Constituição Federal, não é automaticamente gratuito o habeas data, o habeas corpus, a certidão de óbito, o mandado de segurança e o registro civil de nascimento. No caso, a alternativa correta a ser aí marcada é a alternativa D. O mandado de segurança não é automaticamente gratuito. A Constituição não assegura sua automática gratuidade. Ele até pode ser gratuito, desde que o magistrado se convença que o impetrante, por exemplo, ele é o famoso hipossuficiente, aquele que demonstra sua insuficiência de recursos para o pagamento de custas e taxas judiciais, ônus de sucumbência. Nesse caso, o magistrado pode conceder ao impetrante os benefícios da justiça gratuita, mas, de fato, o mandado de segurança não é automaticamente gratuito. Portanto, a alternativa correta é a da letra D. Vamos em frente. Entre os direitos e deveres individuais e coletivos listados no artigo 5º da Constituição Federal, está previsto que: alternativa A, aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras, transmissível aos herdeiros. Até aqui estava certo. O equívoco vem na sequência que está aí em vermelhinho, não é? Pelo período de 10 anos. A Constituição não fala desse período. A Constituição determina que é pelo período que a lei vier a estabelecer. Portanto, equivocada essa alternativa. Vamos a B de bola. A lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade, interesse ou utilidade pública, mediante indenização em dinheiro ou títulos da dívida pública, ressalvados os casos previstos na Constituição. O que está errado aí é essa expressão ou títulos da dívida pública. A Constituição estabelece que a indenização será feita em dinheiro.
Errada, portanto, a letra B de bola. A letra C, que é a correta, está em amarelinho, você já está vendo. A lei estabelecerá o procedimento para a desapropriação por necessidade ou utilidade pública ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos na Constituição. Correta? É essa alternativa que você precisa anotar. Letra D. A pequena e média propriedade rural, definidas em lei e trabalhadas pela família ou por meeiros, não serão objeto de penhora para o pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva e seu desenvolvimento será financiado pelo poder público. Errada. O que tem de mais errado nesta proposição é a expressão que está em vermelhinho aí, que você já está vendo, que trabalhadas pela família, até aqui estava tudo ok, ou por meeiros. Não. De fato, a pequena propriedade rural, assim definida por lei, desde que trabalhada pela família, não pode ser objeto de penhora para assegurar o pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva. A Constituição não fala da exploração da pequena propriedade rural para que ela seja, de fato, impenhorável por meeiros. Portanto, a letra D está equivocada. Alternativa E. A pequena propriedade rural definida em lei e trabalhada pela família, até aqui está tudo ok, poderá ser objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, se o seu desenvolvimento for financiado pelo poder público. Equivocada. A Constituição não faz esta previsão. Portanto, a alternativa correta, a alternativa da letra C. Vamos em frente, mais um pouco. Questão número 6. Nos termos da Constituição Federal, a respeito da tutela constitucional das liberdades, é correto afirmar que, alternativa A, são gratuitas as ações de habeas corpus e habeas data, e na forma da lei, os atos necessários ao exercício da cidadania. Correta? É essa alternativa correta, ok? Vamos às outras alternativas e vamos ver o que nelas consta de errado. Alternativa B. Qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise a anular ato lesivo ao patrimônio público, até aqui tudo ok, exceto de entidade da qual o Estado participe, devendo o autor, neste caso, arcar com as custas judiciais e com os ônus da sucumbência. Errado. A ação popular é um dos 5 remédios constitucionais. E desde que o autor da ação popular não esteja imbuído, envolvido pelo sentimento de má-fé, a ação popular é gratuita, vale dizer, atendida a esta condição, o autor da ação popular, mesmo que venha a ser vencido nesta ação judicial, ele estará livre, isento de pagar os ônus sucumbenciais e as custas judiciais. Está errada essa alternativa. Vamos à alternativa C. Será concedido habeas corpus para proteger direito líquido e certo. Já está errado. Já está errado. O habeas corpus, ele se presta a proteger o nosso direito de locomoção e não para proteger direito líquido e certo. É bem verdade que o direito de locomoção é também um direito líquido e certo. Só que ele já é protegido por habeas corpus e, nesse sentido, jamais poderia ser mencionado aí o que vem na sequência. Não amparado por mandado de segurança ou habeas data, quando o responsável por ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública. Está tudo errado nessa alternativa C. O habeas corpus visa proteger o direito de locomoção e não, especificamente, direitos líquidos e certos. Alternativa D. Será concedido mandado de segurança coletivo, sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e das liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. Está tudo errado. O remédio constitucional adequado, que diga respeito à falta de norma regulamentadora que torne inviável o exercício de direitos previstos na Constituição, não é o mandado de segurança, muito menos o coletivo.
e sim um mandado de injunção. Vamos ver a outra alternativa. Já sabemos que nessa questão número 6, a correta é a alternativa A. Veja que está em amarelinho aqui. Vamos ver a alternativa E e o que nela se encontra de equivocado. Será concedido mandado de injunção para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante. Está tudo errado. O remédio constitucional que existe, que é previsto na nossa Constituição Federal, que assegura o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, não é o mandado de injunção, mas o habeas data. Ok? Vamos à sequência. A questão número 7. João, cidadão brasileiro, tomou conhecimento de que determinado agente público estava lesando o patrimônio público, o que ocorria com o desvio de vultosos recursos para sua conta particular. Com o objetivo de responsabilizar o agente público, de modo que ele fosse obrigado a devolver valores desviados, João, por intermédio de seu advogado, poderia ajuizar. Veja que já está a resposta grifada em amarelo, na cor amarela. No caso aí, o remédio constitucional adequado para esta finalidade é o remédio previsto ali na alternativa D, ação popular. Seguindo sempre em frente, pense no seu futuro cargo público, siga firme nos seus estudos. Questão número 8. O artigo 5º da Constituição da República Federativa do Brasil estabelece um extenso rol de direitos e garantias fundamentais. Verdade? Sobre um dos direitos fundamentais, assinale a alternativa correta. Alternativa A, que é a correta. A casa é asilo inviolável do indivíduo. Nela, ninguém pode penetrar sem o consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia por determinação judicial. Corretíssimo. Isso nós encontramos na nossa Constituição Federal no artigo 5º, em um de seus vários incisos, inciso 11, na verdade, que fala da inviolabilidade de domicílio. Letra B. A prática de racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de detenção nos termos da lei. Mentira. Esses crimes são tão graves que a Constituição prevê, além de outras hipóteses, além de outras consequências, a sujeição à pena de reclusão e não simplesmente a pena de detenção. Portanto, a letra B está errada. Alternativa C. É livre a manifestação do pensamento, sendo permitido o anonimato. É exatamente o contrário. No artigo 5º de nossa Constituição, em seu inciso 4, a Constituição determina... O que a Constituição determina? Que é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado, sendo proibido o anonimato, e não permitido. Está errada essa alternativa. Alternativa D. Nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendidas aos sucessores e contra eles executadas, ainda que supere o limite do valor do patrimônio transferido. Este inciso do artigo 5º da Constituição é maravilhoso, porque ele fala e nos concede um direito fundamental extremamente importante, né? Ele fala da questão de ser o cumprimento da pena uma obrigação personalíssima. E no mundo do direito, uma obrigação personalíssima só pode ser cumprida por quem a contraiu. Ora, o cumprimento da pena também é uma obrigação personalíssima. Não pode passar, por exemplo, de pai para filho, convenhamos. Mas os efeitos civis dos crimes praticados podem ser estendidos aos sucessores e contra eles executado o valor, não é? Mas até o limite do valor do patrimônio transferido. Então, por exemplo, se uma determinada pessoa vem a falecer, deixa um patrimônio, é feito o seu inventário, e digamos que ele tenha um único herdeiro, e ele vai passar esse patrimônio para o seu herdeiro. Se esta pessoa que faleceu tinha obrigações civis, não é, decorrentes de crimes eventualmente praticados,
esta indenização pode ser executada contra o seu herdeiro, mas nunca além do valor do patrimônio transferido, porque aí nós estaríamos, o Estado estaria aplicando uma punição para quem de fato nada tem de culpa, não é? Então, o que está errado é o que está em vermelho aí, ó. Ainda que supere o limite do valor do patrimônio transferido. Mentira. É até o limite do valor. Limitado, né? Esta questão limitada do patrimônio transferido. Combinado? Está errada essa alternativa D. Vamos à alternativa E. Ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante, salvo em caso de suspeita da prática de terrorismo. Tudo errado. É bom a gente mencionar aqui, não é? Que o direito fundamental que nos garante que ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante não admite relativização. Portanto, não tem essa história de salvo em caso de suspeita da prática de terrorismo ou outras práticas. Ninguém será submetido a tortura ou a tratamento desumano ou degradante e ponto. Não há esse negócio de salvo, exceção feita a. Não há essas exceções. Portanto, na questão 8, a alternativa correta a ser marcada é a da letra A. Vamos em frente. Número 9. Certo dia, Maria percebeu que estava saindo fumaça do apartamento de sua vizinha Joana, que mora no mesmo andar, por volta das 8 horas da noite. Sabendo que a vizinha poderia estar em casa nesse horário, Maria ligou para o corpo de bombeiros e bateu na porta de Joana, insistentemente. Como não obteve resposta, forçou a porta para abri-la e se deparou com Joana desacordada com a fumaça na sala, que estava vindo da cozinha. Rapidamente, Maria arrastou Joana para o corredor do prédio, e eis que os bombeiros chegaram debelando o princípio do incêndio. Diante desta situação e à luz do que dispõe a Constituição Federal sobre direitos e garantias fundamentais, assinale a alternativa correta. Veja que é um enunciado um pouco mais comprido. Na hora que você for fazer a prova, tenha muita atenção com relação a esse enunciado. E claramente, ele fala da inviolabilidade de domicílio, não é? Vamos ver qual é a alternativa correta. Não é a alternativa A. A alternativa A diz: a residência de Joana não é considerada asilo inviolável porque é apartamento e não é casa. Está tudo errado aqui, não é? A bem da verdade, domicílio tem uma definição muito maior, muito mais amplificada do que apenas aquela visão de casa, né? É a casa, é o apartamento, é o local profissional onde profissões são exercidas, são aquelas casas coletivas, não é? E por aí vai. Portanto, é errada a alternativa A. Alternativa B. Como a casa é asilo inviolável, mesmo nessa situação, Maria só poderia ter entrado com determinação judicial porque já era noite. Pessoal, estamos diante de um caso de absoluta excepcionalidade, não é? Estava acontecendo ali um início de incêndio e bravamente, não é? A vizinha adentrou na residência de Joana. A Maria, na verdade, entrou na residência da Joana para salvá-la. E neste caso, a nossa Constituição permite que qualquer um possa ingressar no domicílio da pessoa para prestar socorro, ou no caso de desastre, ou no caso de flagrante delito, e não haverá violação, neste caso, do domicílio. Portanto, é descabida, aliás, é absurda essa alternativa B. Vamos a C. Maria poderia ter entrado mesmo sem determinação judicial, mas olha que está errado aqui o que vem na sequência, mas só durante o dia. Como assim, meninos e meninas? A Maria ia esperar ficar o dia claro para poder ingressar ali, certamente já seria tarde, não é? Então, está equivocado. No caso de flagrante delito, desastre ou para prestar socorro, você pode ingressar na residência ou no domicílio de alguém mesmo sem o seu consentimento, seja durante o dia ou durante a noite, e não haverá violação. Errada a alternativa C, portanto. Alternativa D.
A despeito de a casa ser asilo inviolável, ninguém nela podendo penetrar sem o consentimento do morador, Maria estava autorizada pela própria Constituição, pois a situação se encontra nos permissivos que autorizam uma pessoa a entrar na casa de outra pessoa a qualquer hora, mesmo sem o seu consentimento, em casos de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro. Perfeita alternativa D. É esta que precisa ser marcada. Vamos à alternativa E. Mesmo nos casos de flagrante delito ou desastre ou para prestar socorro, é necessária autorização do morador para que outra pessoa possa adentrar. Se isso fosse verdadeiro, seria muito complicado, não é? Porque vamos imaginar que a pessoa que está em perigo dentro do seu apartamento, por exemplo, como é o caso desta questão, ela esteja desacordada. Como é que ela vai te dar ou vai dar a permissão, o consentimento para que alguém entre? Seria descabido esse caso, não é? Como vimos, então, a alternativa correta é a alternativa D. Vamos em frente. Questão número 10. João requereu a matrícula de seu filho de 10 anos em determinada escola pública, o que foi indeferido pelo respectivo diretor, por escrito, de modo arbitrário, ilegal e sem qualquer fundamentação. Considerando a sistemática constitucional, o instrumento constitucional passível de ser utilizado para se obter a matrícula do filho de João, que teve o seu direito, atenção aqui, líquido e certo, a educação violado, já está em amarelo aí, né? Que a alternativa correta é a alternativa D. Seria claramente um caso de impetrar o mandado de segurança, que é o remédio constitucional que existe para proteger direito líquido e certo, desde que não amparado por habeas corpus ou habeas data. Veja-se que, aqui no próprio enunciado, houve lesão a um direito líquido e certo, não é? Que é o direito líquido e certo do direito à educação. Houve uma profunda violação nesse sentido. E, nesse contexto, não há outro remédio constitucional a ser utilizado, manejado, por assim dizer, senão o mandado de segurança. Portanto, a alternativa correta é a alternativa D. Vamos mais um pouquinho. Agora, questões voltadas mais para o concurso ou os concursos dos cargos da Polícia Civil, perito criminal, investigador, escrivão. Vamos assim. Questão número 11. Prevê o artigo 144 da Constituição Federal, que é a segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos é exercida para. A alternativa correta é a que está em amarelinho. A alternativa é a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio. Você certamente vai dar uma pesquisada, uma consulta, vai fazer uma consulta ao artigo 144 da Constituição Federal, que para os cargos da Polícia Civil esse artigo é absolutamente imprescindível, é fundamental. E você verificará em sua pesquisa que esse artigo faz exatamente esta previsão: a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio. Portanto, a correta é a alternativa E. Seguindo em frente, questão número 12. De acordo com o mesmo artigo 144, exercer as funções de polícia marítima e aeroportuária, conforme dispõe o texto constitucional, é uma função da, corretamente, a alternativa A, Polícia Federal. Funções de polícia marítima, aeroportuária e por aí vai, são atribuições da Polícia Federal. Combinado? Questão número 13. Nos moldes da Constituição Federal, ressalvada a competência da União e as funções de polícia judiciária e a apuração das infrações penais, exceto as militares, incumbem ao Ministério Público? Não. A Polícia Federal? Menos. Ao Poder Judiciário? Claro que não. As procuradorias estaduais? Nem pensar. Alternativa correta, alternativa E. Estas são atribuições das polícias civis.
E aqui, nossos amigos, terminamos estas questões que estamos verificando aqui. Com esta resolução dessas questões, o objetivo deste vídeo é tentar auxiliar os nossos amigos, as nossas amigas, candidatos e candidatas a um posto público, né? A aprovação, né? Estão postulantes à aprovação nos concursos públicos existentes por aí. Com este vídeo, temos a intenção e esperamos ter ajudado de alguma forma. Bons estudos, continuem firmes em seus estudos, não é? E se você ainda não é inscrito no nosso canal, faça sua inscrição. É de graça, vai lá rapidinho. Conforme dizem nossos amigos do YouTube, não esquece de deixar o seu like, deixa o seu like, não é? Compartilhe esse vídeo para os seus contatos. Vamos fazer uma corrente do bem, porque vez por outra nós fazemos, né, o upgrade aqui de alguns vídeos para tentar auxiliar nos seus estudos, nos nossos estudos, com vistas à aprovação nas provas mais variadas de concursos públicos. Ok? Bons estudos, muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.